Aprenda como fazer massagem perfeitamente. Por quê, né, gente? Porque aprender a fazer uma massagem perfeitamente é algo que todo mundo quer. Mas a gente tem que cuidar com isso para isso não se tornar um sabotador. Então, é sobre esse assunto que eu vou falar com vocês hoje. Sobre algo que pode ser um sabotador aí na sua jornada. O querer fazer uma massagem perfeita. Quando você se fixa muito em querer ter uma massagem perfeita e fica com isso no seu pensamento, que você quer ter uma massagem perfeita, e você não vai buscar conhecimento, e você não vai buscar estudar. Por quê? Porque você está tão preocupado em ter essa massagem perfeita que você esquece que você, para ter uma massagem muito boa, para ter resultado com o seu cliente, você precisa estudar, praticar e entrar em campo. Então, o sabotador aqui é você pensar que a sua massagem vai ser perfeita quando você começa, quando você atende uma pessoa que você nunca atendeu na sua vida e você acha que a sua massagem vai sair perfeita. Qual que é o grande erro aqui? Qual que é o grande erro das pessoas que querem fazer uma massagem perfeita e não tem resultado, e não tem sucesso e ficam patinando, né? E ficam dando voltas, ficam andando em círculos e não chegam a lugar nenhum, e não tem resultado, e não tem cliente, e fica constantemente buscando e querendo ter uma massagem perfeita e nunca conseguem. Nunca conseguem ter resultado, nunca conseguem ter clientes. Isso é porque você está focando no lado errado, você está focando em querer ter algo perfeito sem antes passar pelo processo, sem antes passar pela jornada. Então, eu estou aqui há dias falando para vocês que é uma jornada que você vai construindo dia após dia, é uma jornada que te leva a ser um profissional da massagem, é uma jornada que te leva a ser um terapeuta de massagem. Então, não é uma diquinha aqui, não é uma diquinha ali, não é uma coisinha que você pega na internet e outra que você pega ali, coisas soltas que vão te direcionar para ter uma massagem perfeita. Você não precisa querer ter 100% dos feedbacks positivos. Não precisa, porque talvez você não tenha. E se você ficar buscando esse 100%, se você ficar buscando, não, você pode até buscar esse 100%, o que é bom. Buscar o 100% é bom, mas achar que vai ter o 100%, isso é ruim. Então, você não pode criar uma expectativa de que você vai atingir esse 100% de feedback positivo. E por que isso? Por que você não pode ficar nessa expectativa? Você corre atrás disso, você almeja isso e você dá o seu melhor, você estuda, você segue os procedimentos, você faz tudo o que está no seu alcance para ter e colher feedbacks positivos da sua massagem perfeita. Mas você não deve esperar por isso, não criar expectativas nisso. Porque cada pessoa é de um jeito. Você é uma pessoa única. Você é um profissional único. E a sua jornada, dentro da sua jornada, você vai encontrar clientes que vão te dar feedback positivo e você vai encontrar clientes que não vão te dar feedback positivo. E tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque talvez aquele cliente ele não se conectou com você. Talvez aquele cliente ele não se conectou com a sua massagem, com a sua energia, com a sua conduta de atendimento. E nem sempre isso é sinônimo de que você está errado. Nem sempre isso é sinônimo de que você está no caminho errado. Talvez você esteja no caminho certo. Só que tem coisas pelo caminho que vão acontecer que estão fora do nosso controle. E o que está fora do nosso controle? Uma expectativa de um cliente que não está alinhada com a sua expectativa.
Então, às vezes, você tem uma conduta de atendimento que não vai bater com um certo cliente, que não vai dar certo, porque você não está entendendo qual que é a expectativa que ele tem com relação ao seu trabalho, ou porque o seu cliente não é um cliente que está conectado com aquilo que você acredita, ele é um cliente que acredita em outra coisa, e tá tudo certo, porque às vezes ele não vai querer o estilo de massagem que você tem. E com o que você precisa se preocupar, então? É com esse cliente? Não. Você não tem que se preocupar com o cliente que não está alinhado com aquilo que você acredita. Você não tem que se preocupar com o seu cliente que não busca o que você oferece. Você tem que se preocupar em conquistar os clientes que querem aquilo que você oferece. Conquistar os clientes que estão naquele alinhamento que você está se propondo nesse momento. Então, o que você quer para esse momento? Qual é a conduta terapêutica que você quer ter nesse momento? Qual é o estilo de cliente, o perfil de cliente que nesse momento é ideal e adequado para você atender? Que é, por exemplo, você pode ter uma massagem extremamente forte. Por quê? Porque é o seu estilo de fazer massagem. É a sua pegada de fazer massagem, é uma massagem mais forte. E aí você recebe um cliente que é muito sensível e que não gosta de massagem forte. Só que você quer ter esse estilo de massagem forte. Por quê? Porque você tem um objetivo. Você tem o objetivo de atender atletas, por exemplo. E aí, para quem atende atletas, a massagem precisa ser mais forte mesmo, precisa ter uma pegada mais pesada. E esse é o estilo que você escolheu. E aí, se chega uma pessoa que é muito sensível, muito frágil, o que vai acontecer? A sua massagem não vai ser perfeita para ela. Então, percebe isso? Se você escolhe um perfil de cliente que você precisa executar uma massagem mais forte e você recebe um outro perfil de cliente que não gosta de massagem forte, esse cliente não vai achar sua massagem perfeita. Por quê? Porque a sua massagem é ruim? Não necessariamente, mas a sua massagem não foi perfeita para esse perfil de cliente. E aí, sabe quem que vai ser o profissional que vai ter a massagem perfeita para esse cliente? Aquele profissional que sabe dosar mais a mão, sabe dosar a pegada, que tem uma massagem mais leve, mais sutil. E o contrário também acontece. Se você é um profissional que faz uma massagem muito sutil, uma massagem mais suave, e esse é o seu estilo, porque você definiu que vai ser assim, porque você escolheu que vai ser assim no seu estilo. Talvez você atenda um público de idosos, talvez você atenda um público que é crianças, talvez você atenda um público que é gestante, e o seu estilo é um estilo de massagem mais leve, mais sutil. E aí, você recebe um cliente que é um atleta, ou você recebe um cliente que tem a musculatura muito rígida, que é muito travado, e você vai fazer uma massagem nesse cliente e esse cliente não vai achar a sua massagem perfeita. Por quê? Porque esse cliente que você está recebendo exige uma pressão mais profunda, mais forte. Então, ele não vai se conectar com o seu atendimento, ele não vai se conectar com a sua massagem. Para ele, não vai ser perfeita, porque você está atendendo um outro tipo de público. Então, esse sabotador é algo que você tem que ligar o seu estado de alerta para pensar qual é o estilo de cliente que você quer atender, buscar esse perfil de cliente para você se conectar com mais pessoas, não com 100%, porque às vezes você vai receber ainda alguns clientes que não estão conectados com aquilo que você está propondo a atender. Então, se você atende um cliente com fibromialgia, e esse cliente com fibromialgia recebe a sua massagem, que é uma massagem mais leve, mais sutil, e ele indica a sua massagem para um atleta, e você
não quer atender o atleta, você não quer se adequar àquele atleta, ele vai sair insatisfeito da sua massagem. Ele não vai gostar da sua massagem. Por quê? Porque ele precisa de um outro estilo de massagem. E aí você tem que estar disposto e ter ferramentas para fazer essa massagem, ou você simplesmente decide que você não quer atender esse perfil. Tudo é uma questão de escolha. Tem pessoas que querem trabalhar só com atletas, tem pessoas que querem trabalhar só com idosos. Porque até pro esportista, para cada esporte, é um estilo de massagem que você vai fazer. O mais importante aqui é você sempre observar o perfil de cliente para se alinhar com aquilo que ele precisa, se você também está querendo realizar aquilo, se você também está querendo ajudar aquele perfil de cliente. Senão, você pode simplesmente indicar. Então, não é isso que os profissionais fazem, né? Os médicos, os dentistas, que têm várias especialidades. Você, como profissional da massagem, também pode indicar um colega seu. Você não precisa atender tudo, todo e qualquer tipo de público se você não quiser. Você pode querer atender todo mundo, mas você pode querer atender só um público específico. Tem muitas pessoas que querem atender só idosos, porque querem ajudar os idosos por algum motivo que os idosos mexem com a intenção de proposta terapêutica, e aí decide por isso. Então, se você decide atender só atletas e começa a vir um cliente idoso para você, você procura um profissional que você confia e que você pode indicar, e você fala, olha, eu não atendo idosos porque o meu estilo de atendimento é assim, 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 e eu atendo o público de atletas. Mas eu tenho uma outra amiga, uma colega de profissão, que atende idosos, que é muito boa, então eu vou passar a recomendação para você passar com ela e fazer massagem com ela. Então, por isso, o mito da massagem perfeita, né? O mito da massagem perfeita é um sabotador que pode surgir na sua jornada aí. Você já se pegou pensando sobre isso, né? Você já se pegou pensando que a sua massagem é ou não é perfeita? Ou algum dia, talvez, um cliente saiu insatisfeito da sua massagem e você fez tudo que podia, você sabia que estava fazendo tudo que você tinha aprendido e que você conseguia fazer naquele momento e o cliente saiu insatisfeito? É porque ele não se adequou ao seu estilo. Se você, né, tem uma conduta, se você tem um passo a passo, se você fez tudo certo, agora não confunda fazer a massagem de qualquer jeito ou fazer a massagem sem, de fato, ajudar naquilo que o cliente precisa, né? Então, são coisas diferentes. Eu estou considerando que você tem resultado, que você tem cliente, que você já está conseguindo ajudar os seus clientes, e aí aparece um cliente aleatório e que não se conecta com aquilo que você está propondo. Não caiam nesse mito da massagem perfeita, porque isso pode te colocar para baixo, isso pode te desanimar, e você vai deixar de olhar para aquele cliente que vem com você toda semana, que gosta do seu atendimento, que gosta da sua massagem. Então, para onde você tem que olhar? Para a sua construção cada vez melhor do seu atendimento. Construir um atendimento cada vez mais qualificado, para melhorar o atendimento para aquele cliente que já está vindo e que você já atende ele já gosta do seu trabalho. Surpreender cada vez mais esse cliente. Vou falar uma dica prática para que vocês tenham esses 3 itens em mente para melhorar a massagem, para melhorar o estilo da massagem, para buscar essa massagem perfeita, porém, sem expectativa de ser perfeito, 100% perfeito para todo mundo. Então, vamos lá, 3 passos. Primeiro passo é perguntar. Perguntar sobre a pressão e a necessidade do seu cliente. Qual tipo de pressão ele gosta?
se é fraco, se é médio, se é forte, e qual a necessidade que ele tem, o porquê que ele te procurou para fazer a massagem, que é a nossa famosa ficha de anamnese. E aí você entendendo esse cliente, entendendo essa necessidade do seu cliente, você consegue alinhar a sua conduta terapêutica para para fazer um atendimento adequado para aquele perfil de cliente. Então, você pode adaptar o seu atendimento, se você quiser, e você pode também escolher o perfil de cliente e optar por não se adaptar e recomendar para outro profissional. Então, você tem essas duas opções. Dentro do curso da Massagem Flow, eu falo para os alunos, deve ter aluno por aqui, que eles conseguem fazer uma massagem para qualquer tipo de perfil, desde idosos, crianças, até atletas, pessoas com a musculatura muito rígida, né? Por quê? Porque lá dentro da Massagem Flow tem ferramentas e você vai conseguir alternar com essas ferramentas. E se você precisa fazer uma massagem leve, você consegue. Se você precisa fazer uma massagem mais forte, você consegue. Então, você consegue adaptar para qualquer perfil, para qualquer tipo de cliente. Com essa técnica, é possível. Mas eu sei que tem muitas outras técnicas que você não consegue adaptar. Então, se você tem uma técnica que você não consegue adaptar, escolha o tipo de cliente que você quer atender dentro daquela conduta terapêutica que você tem a sua intenção. O primeiro é perguntar. 2, observar. Observar o quê? Durante a sessão, o processo que você está fazendo, o procedimento, a conduta terapêutica, observar o seu cliente. Observe se ele tem espasmos. Sabe quando a pessoa começa a se contrair? Observe isso. Pode ser que ele esteja dormindo, mas pode ser que ele esteja sentindo dor. Então, observe. Observe se ele está em estado de relaxamento, se a respiração está mais profunda, se o abdômen está se movendo, né, com mais profundidade, né, mais lento. Se a respiração está fazendo som, você consegue observar se ele está em relaxamento profundo. E observe também se ele está em estado de agitação, se fica se mexendo toda hora, às vezes ele fica com o celular na mão, na maca, se mexe para cá, mexe para lá, se fica tateando com o dedo. Tem cliente que fica, né? Tá escutando? Tem cliente que fica assim, na maca, batendo o dedo. Tem cliente que fica assim, se mexendo, porque é agitado, então não está conseguindo relaxar na massagem. E aí você tem que entender ele. E às vezes não é nem porque ele não está gostando, é porque ele é muito agitado mesmo. E aí, quando você observa, você alinha o seu tratamento, a sua conduta terapêutica para esse estilo de cliente. Já tiveram cliente? Não, nunca tiveram? Ninguém falou nada? Tem, né? Eu já atendi um cliente que ficava. Dá uma agonia, né? Dá uma agonia esse cliente assim. Então, 3, checar. Checar o quê, Nívia? Checar como foi a sessão, perguntar. Cliente, como é que você está se sentindo? Como foi durante a massagem? Teve alguma sensação, alguma emoção? Teve algum desconforto? Algo que você queira me falar? Como é que você está se sentindo? E ouvir ele. Dar espaço para ele falar. Você pergunta e deixa ele falar para ver o que vem. Para ver o que ele fala. Então, você checa no final da sessão. Você ainda pode perguntar: como foi a pressão da massagem? Estava adequada? Deixa claro para ele que você pode ajustar, se você tem a intenção de atender esse perfil, tá? Deixa clara a intenção de possibilidade de ajuste. Como estava a pressão? Prefere
dessa forma na nossa próxima sessão? Se prefere um pouco mais leve ou um pouco mais forte? Que aí eu vou elaborar uma sessão adequada, mais adequada ainda para você, para o seu perfil. Então, três pontos para vocês observarem: perguntar, observar e checar. 3 pontos importantes, tá? Para vocês se guiarem aí e conseguir melhorar o atendimento, melhorar a massagem. E em busca, né, da massagem perfeita, mas sem esperar que ela seja perfeita para todo mundo. Anota aí para você lembrar disso, perguntar, observar e checar. Essas 3 palavrinhas têm que estar aí em mente. Os 3 passos para você se guiar para fazer uma massagem perfeita. É se guiar, não é para ter, porque a sua massagem ela pode ser perfeita para uns, mas para outros não. Então, não crie essa expectativa de perfeição para todos os clientes, mas você vai se guiar, por quê? Porque a gente tem que sempre estar buscando melhorar. A gente tem que estar sempre buscando evoluir, estudar. Beijo para vocês. Tchau, tchau.